por aqui conosco. Eu que agradeço a oportunidade. Nós temos, na verdade, uma massa de 740 mil presos, basicamente de pobres. E quando se discute a questão do sistema prisional, nós temos que ter um sistema que, de fato, prenda de maneira correta. Nós não devemos ficar comemorando a prisão deste ou daquele. Também há um discurso que vocês da mídia muitas vezes veiculam, sugerindo que a máquina judiciária é boa quando prende. Isso é um equívoco. Nenhum advogado consulta o juiz para saber se ele vai deferir ou não uma medida. Agora, consultar o juiz, quando que você vai receber? Isso não existe. Isso é algo anormal. Agora, se de fato essas conversas são normais, vamos perguntar quantas conversas tem do Moro com o Zanin. Veja o tratamento que dava nas sessões. Vamos assumir. De fato, esse modelo que se desenvolveu é um modelo errado de juiz e promotor ficarem trocando figuras. Mas isso porque o juiz é órgão de controle. Ele não é sócio da investigação. Peguem os seus consultores e perguntem se pegue algum advogado da Globo e perguntem se esse tipo de conversa, olha, eu estou trazendo esta petição, você vai deferir quando? O senhor acha que esse é um motivo para anular o julgamento? Isso terá que ser examinado no momento próprio. É interessante esse debate que vocês trazem agora. Mas nós vivemos esses anos todos sob o signo do vazamento. Meu querido colega Teori Zavascki reclamava de vocês da Globo, porque ele dizia que o documento chegava lá no gabinete dele, mas já estava no Jornal Nacional, porque foi vazado pela Procuradoria. O vazamento de documento oficial é crime. Não quero justificar, veja, hackeamento. E nem sei o que se deu, até porque há muitas lendas urbanas nessa matéria. Não se conhece nenhuma forma de combater a corrupção que não seja pela via judicial. O resto é selvageria. A novidade na suspeição, né, são os diálogos. Se eles não estão nos autos, como eles poderiam ser usados? Não é essa a questão que está colocada. Eu só estou respondendo ao questionamento a partir da provocação do Merval, de que essas conversas, o Brasil normalizou os absurdos. Mas não vamos normalizar isso. Não é normal esse tipo de consulta. Mas se vocês me perguntarem, existe? Sim, claro. Isso sim, de alguma forma, se estruturou. Mas é correto? Não, não é correto. É condizente com o que está no Código de Processo Penal? Não, não é. É curioso que até agora nenhum dos participantes negou esse fato. Ninguém negou que conversou. Só diz assim, eu tenho dúvida se a conversa está posta nos seus termos. Até esses dias eu brincava com um aluno nosso e deputado federal, Kim Katiguri, dizendo vocês são um fenômeno, porque receberam um pedido de desculpa do ministro Moro, não é? Por um fato que ele não fez. Se essas conversas aconteceram, elas não são ortodoxas tendo em vista o CPP. Quer dizer, o juiz não pode aconselhar a parte. O grande embaraço diante deste caso é que se está diante de uma possível comprovação de uma parceria. E quais as implicações? As implicações podem ser, de fato, a nulificação de sentenças condenatórias e tudo mais. Isso tem que ser verificado. Vocês publicaram aquele grampo, aquela gravação do Joesley, a partir do fornecimento da informação pelo Janot. Quer dizer, é um vazamento e ninguém discutiu. Todo mundo passou a discutir se o presidente Temer estava numa operação de corrupção. A mesma questão está posta agora. Quer dizer, e vamos discutir as duas questões. Não tentemos escamotear. Quer dizer, já que eu estou diante de uma prova ilícita, o fato não existiu. Não, eu acho que procuradores e juiz vão ter que explicar isto. Quer dizer, ou de fato isso não ocorreu, ou de fato eles faziam parte de uma parceria. De fato, ocorreram essas conversas. Por que ocorreram essas conversas? Ou essas conversas não ocorreram. Porque se essas conversas não ocorreram, nós estamos lidando com algo no plano da ficção científica. Mas até agora eu não vi um desses interlocutores dizer, eu não participei dessa conversa. Agora vamos separar os dois temas. Um é o tema do hackeamento. Como ele ocorreu. Já vi várias versões, inclusive de que pode ter havido um vazamento a partir de próprios colegas de Curitiba. Outra coisa é os fatos em si. Esses fatos são regulares. Há alguns que estão do lado do combate à corrupção e que são santos, não é? E outros que estão contra o combate à corrupção. Não, todos nós devemos querer combater a corrupção. Agora, não se combate crime cometendo crime. Juiz não integra a força-tarefa. Se o juiz se associou à força-tarefa ou assumiu a chefia da força-tarefa, ele atravessou o Rubicão. Não. Isso se faz de maneira oficial. Notificar crime. A notificação se dá nos autos. Não se dá via WhatsApp, não se dá via telefone.
Quem combate o crime, eu volto a dizer, não pode estar cometendo crime. Estado de Direito é aquele em que não há soberanos, todos estão submetidos à lei. O ministro Sérgio Moro, ele lançou uma dúvida que estarrece todo mundo, que é o seguinte: se você decide pelo impedimento, pela suspeição do Moro como juiz, é possível que, já que o impedimento pode levar à anulação do Lula, da condenação do Lula, isso pode também anular os outros processos, soltar todo mundo? Não, acho que isso terá que ser examinado de caso a caso. Veja, será que ele estava confessando as práticas? A primeira pergunta, não é? Quer dizer, ao dizer isso, porque ele redarguiu a uma pergunta de um senador, ele está confessando que fez isso ao fazer a ameaça, não é? Dizer, vai causar, então, se você está dizendo que houve de fato com isso a suspensão e tudo mais, e portanto todos os meus atos são nulos, será que é uma confissão? Avancemos. A gente está falando de hacker e coisa do tipo, mas ninguém nega as conversas. Tanto é que há a toda hora esses atos falhos. Eu acho que temos que apreciar a questão do Lula, até mesmo fora do ambiente, eventualmente, da suspeição. Há muitas discussões nesse processo. Se vocês olharem, né, naquelas primeiras conversas que foram divulgadas, a ser incríveis, não é? Eles discutem a competência, se de fato era a competência do Moro, a história do triplex. Agora, se alguém causou toda esta confusão, não foram vocês, não fui eu também. Vamos dizer que chegamos à conclusão de que essa condenação é nula. Como nós ficamos com o tempo de prisão dessas pessoas? Isto vale para tanta gente no Brasil. Foi um prazer. Eu que agradeço a oportunidade.